Dirceu diz que governo Lula é de centro-direita. Frei Beto vê esquerda envelhecida. Está aí a nossa primeira pauta de hoje para comentar sobre isso, depois de ver o filho do Zé Dirceu lá falando. Não é o filho do Zé Dirceu, tá, pessoal? Só vou deixar claro se não está entendendo. Eu achei que me lembrou o filho do Zé Dirceu ali. Temos essa fala do Zé Dirceu e do Frei Beto. Eu passo o primeiro comentário para o Paulo Antônio Papini. Então, né? Primeiro, boa tarde ao público. Eu não sei se o Zé Dirceu está de todo errado, tentando interagir essa primeira pauta com a enquete. O governo Lula ficou entre Lula e Dilma 14 anos no poder continuamente e agora estão há 1 ano e meio no poder. A gente está falando, então, de 15 anos e meio. O governo Bolsonaro, entregou mais títulos agrários em 4 anos de governo do que todo o PT em todos os mandatos na presidência da República, inclusive o atual. Sob essa ótica, eu arrisco dizer que o Bolsonaro é de esquerda e o Lula, na visão deles, é de direita, né? Didi, como Didi Radipil. Só sobre a questão do MST ser criminoso ou não, tá? Eu sou advogado das antigas, eu gosto da lei, eu gosto do que está escrito na lei. Daí o artigo 161, parágrafo 1º, inciso 2º do Código Penal diz o seguinte: esbulho possessório consiste na ação de quem invade com violência a pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para fim de esbulho possessório. Bom, talvez esteja desatualizado. Eu acho que o Código Penal não mudou ainda. Então, o esbulho possessório continua sendo crime. Mas, né? Daí eu deixo os comentários sobre a fala do Dirceu. Mas, sobre essa ótica de título agrário, eu tenho quase certeza que o PT é de direita, viu? O PT é de direita e o Bolsonaro deve ser de esquerda. Obrigado, Paulo Papini. Passo o comentário para Karina Michelin. Paulo, são mais de 16 anos no poder o PT, hein? Somando tudo. Não é pouco, não é pouco. E realmente eles têm que fazer um exame de consciência. É por isso a esquerda, principalmente o PT, né, o Partido dos Trabalhadores, como diz o Frei Beto, como disse o José Dirceu, eles estão vivendo um momento de reflexão, porque realmente a política deles se tornou completamente obsoleta. E quando o Frei Beto diz na sua carta, dizendo que ele faz os congressos, encontros agora por todo o Brasil, para tentar aí angariar mais pessoas, para trazer para o Partido dos Trabalhadores, para trazer para essa esquerda, ele não está conseguindo. E o que ele vê? Ele vê só gente velha, né? Que ele fala cabelos brancos aqui, gente que já está há muitos anos, mas a gente não vê mais jovens. Então a gente fracassou. Eles realmente fracassaram na política deles, até porque tudo se tornou obsoleto. A política do PT se tornou obsoleta. A política da esquerda, no geral, se tornou obsoleta. Porque eles sempre vieram com aquele mesmo discurso de igualdade social, né, de a fome e tudo mais. Só que isso já passou, porque esse processo, nesse mundo moderno que nós estamos hoje, ele não pode mais ter essas diferenças de classe quando nós temos a internet. A internet é um meio de igualar praticamente todo mundo, porque está todo mundo tendo voz, está todo mundo falando, obviamente com poderes aquisitivos diferentes. Mas a questão econômica, a questão da política mesmo social do PT, ela fracassou. Primeiro que eles se distanciaram completamente da sua base eleitoral. Eles já não têm mais acesso às comunidades como tinha antes, porque antes eles trabalhavam onde? Nas comunidades eclesiais de base, estavam dentro das favelas, estavam dentro, enfim, das igrejas no geral, estavam dentro das instituições. E isso foi acontecendo durante décadas. Essas pessoas hoje estão no poder, muitas delas funcionários públicos, funcionalismo público, que foi pessoas que foram doutrinadas já durante décadas. Só que hoje, quando a gente vive essa política na vida real, ela não tem mais sentido.
Ela não tem mais nenhum sentido, porque ela é completamente fracassada de verdade, porque o discurso político é outro, a política é outra. Hoje, quem que eles têm de candidato? Imagina que o Boulos eles tiveram que recuperar a Marta Suplicy. A Marta Suplicy, que tem quase 80 anos, eles não têm mais nomes na política, dentro do Partido dos Trabalhadores. Então, realmente, é um momento deles fazerem dizemos assim, uma reflexão, né, de tudo isso que está acontecendo, e eles estão fazendo, porque eles entenderam que quem domina as redes sociais hoje não são de direita, né, não tem essa cadência para a direita, tanto é que a pesquisa IPEC mostrou isso, que somente 11% dos brasileiros se declaram de esquerda. Então, eu falei de direita antes, né, mas é de esquerda. Então, o que acontece? Eles estão completamente desesperados para tentar reorganizar tudo o que aconteceu. Mas como que você vai reorganizar uma política que foi completamente fracassada, onde nada deu certo, onde o governo PT está no poder há mais de 16 anos, agora com já tem um ano de Lula ali, mas 16 anos no total, entre Dilma, enfim. E quais foram os resultados que eles trouxeram para a população? Nenhum. Por mais que eles façam propaganda dizendo que não, porque o PT eu combati a fome no Brasil, isso tudo não passa de narrativas que já foram aí desmontadas através dos fatos. Se eles não têm o sistema de pesquisa, esses grupos, essas ONGs que são financiadas por oligarcas aí, transnacionais, que estão injetando dinheiro dentro do Brasil, para tentar fazer com que essa política retorne a ser como antes, nem isso eles teriam mais. Então, assim, eles estão completamente desesperados, que eles não têm mais candidato. Isso acontece aqui também na Europa, viu? Na Europa também acontece a mesma coisa, porque os partidos de esquerda envelheceram. E o que eles fizeram? Eles não queriam dar espaço ao novo. Eles não querem abrir mão dos seus cargos. Eles não querem passar para outras gerações. Eles mantêm tudo na mão deles. Isso é claro, porque a gente vê aí agora o Lula lá e os 40 ladrões de volta no poder. Isso é algo inacreditável, porque qualquer pessoa, qualquer político que tenha problemas com a justiça, corrupção, crimes, enfim, que tenha a sua lista a lista ali de crime, né, de criminalidade, tem um nome até específico para isso, o doutor Papinho Caivano pode me ajudar, que quando você vai tirar lá como é que chama? Para você fazer antecedentes criminais. Quando uma pessoa normal, por exemplo, que vai tirar os antecedentes criminais, vamos falar, é isso. Quando você tem um antecedente criminal, qualquer pessoa tem que fazer um antecedente criminal para ter qualquer trabalho, qualquer entrevista de trabalho você tem que apresentar, ou para fazer qualquer tipo de documentação, visto o que for. Agora, esses políticos que roubaram, saquearam o Brasil, continuam no poder com altos processos nas costas, com crimes que foram comprovados, eles estão ocupando os mais altos cargos do governo. Isso é inadmissível. Eles deveriam se demitir, no mínimo. Não é possível que a população aceite que tipo de pessoas como essa ocupem cargos políticos, porque isso é um afronto. É afrontar a população. Como que eu, uma pessoa normal, tenho que apresentar antecedentes criminais para fazer qualquer coisa? Agora, um político não deve apresentar seus antecedentes criminais? E a lista é longa. Então, tudo isso tem que ser revisto. Obviamente, o PT está fadado ao fracasso. A gente vê Gleisi Hoffmann toda vez no Twitter despejando um caminhão de bobagens, não tem nexo. O Lula fazendo Twitter, o ex lá dele, o jeito que ele escreve, parece que ele está vivendo no mundo analógico ainda, ele não entendeu que o povo evoluiu, que o povo brasileiro não é idiota como ele pensa que era antes, que ele achava há 10 anos atrás. Percebe? Então, isso tudo mudou. Claro, quando uma pessoa é culta, quando uma pessoa é informada, quando uma pessoa tem informações importantes na vida e tudo isso que vem acontecendo está vindo à tona, jamais vai ser e se decretar e dizer não, eu sou de esquerda. É uma vergonha ser de esquerda, é uma vergonha ser lulista, é uma vergonha ser petista. Essa é a realidade. E até eles estão com vergonha de ser quem eles são.
Obrigado, Karina, é verdade. Me lembrou uma pegadinha de rua que eu assisti, que é alguém de Santa Catarina, inclusive, que ele para, não sei se chegou até vocês, ele para com o microfone e fala assim, quem se mexer é petista. Acho que um monte de gente deve ter visto, vocês devem ter. E a galera, realmente, como é feito em Santa Catarina, tem muito mais gente anti-PT, né? A pessoa para, gente que ele nem conhece, todo mundo parava só para não correr o risco. É claro que é uma brincadeira, né? Mas mostra todo mundo caindo na brincadeira do cara. Para mim, revela, além de só a brincadeira, revela como boa parte da população tem aversão realmente. Talvez não brincasse com qualquer outra coisa que fosse falado ali. Ah, se mexer, perdeu. Se mexer, não sei o quê. Mas o fato de ser petista, a pessoa tem... existe hoje já uma aversão tão grande à esquerda que as pessoas que foram abordadas por essa brincadeira faziam questão de ficar parado e participar da brincadeira para mostrar, não, isso eu não sou. Eu não faço parte disso. Passo o comentário agora para o Cláudio Caivano. Obrigado, Paulo. A ironia sobrou para mim, né? Porque os dois foram tão precisos e tão sérios que então vou tentar explicar num português um pouco mais jovial e coloquial aí o que eles disseram com precisão, tá? Karina, antecedente criminal para eles é igual currículo, né? Então, condenação equivale a MBA. Se for dupla condenação, tiver mais de uma, é mestrado. Então, é por isso que agora eles estão se autodenominando um centro-direita, porque é a esquerda transgênero, ou seria uma trans-esquerda. Eles podem ser o que eles quiserem, já que é isso que eles pregam, né? Então, acho que isso ajuda aí a explicar. E segundo o Lula, Karina, o culpado de tudo isso é o Haddad e o Alckmin. Então, não nos esqueçamos disso. Para o Papini, ele provou aquilo que eu disse no começo, acho que ninguém percebeu. Ele é um paleontólogo jurídico. Ele foi buscar lá uma relíquia jurássica, o Código Penal. Minha gente, veja que loucura! O paleontólogo trouxe aí o Código Penal, ele revive. Será? Deixa eu explicar, então, como é que é a métrica do STF através do relator Alexandre de Moraes. E quem está dizendo isso, para deixar muito claro aqui, sou eu. Tá? Na minha pessoa, Cláudio Caivano, faço uso da DPF 130, que me garante a liberdade de expressão segundo o próprio STF. Se é que a jurisprudência deles vale para eles mesmos, então eu estou aqui protegido, né? Hoje, o correto é condenar em abstrato, mas exigir a defesa em concreto. Entendedores jurídicos entenderão o que eu estou dizendo, mas para todo mundo entender, é que o relator, ele se pauta na jurisprudência dele mesmo, de decisões anteriores. Mas aí, para fundamentar a decisão em relação a uma arguição da defesa, ele exige que tenha uma fundamentação jurídica concreta. Pois é, parece bem difícil que a gente chegue em algum lugar com isso. E aí, para provar de novo que o paleontólogo trouxe algo que a gente não usa mais, eu vou relembrar a 14197 de 2021, que trouxe um capítulo a mais aí do Estado Democrático de Direito, proteção e tal. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Pois é, tem uma série de alíneas ali do 359, artigo do Código Penal. 359 e LM são os mais conhecidos aí pela população, de maneira geral, porque é o tentar, com uso de violência ou grave ameaça, depor o Estado Democrático de Direito, ou então depor, né, o M, depor governo legitimamente eleito. Só que lá no finalzinho, o legislador originário deixou o 359T. Olha, manifestação pacífica com cunho social e político, exigindo direitos e garantias fundamentais, não podem ser criminalizados. Por isso que eu estou dizendo. Paulo Papini, meu querido amigo, você achou uma relíquia. Guarde-a com muito carinho.